Meu nome é André Pedretti, eu sou engenheiro eletricista, faço parte de uma empresa que se dedica a esse cenário que é o das regras do setor. Eu atuei por mais de 20 anos na Copel, que é a concessionária aqui do estado do Paraná, e passei por muitas áreas onde uma visão bem sistêmica, e por consequência de regras das mais variadas atividades, o que facilitou para mim atuar agora do outro lado do balcão, buscando viabilizar o contorno de barreiras para os integradores. De forma bem sucinta, a minha atuação foi muito mais na manutenção de subestações, na parte de automação, proteção, controle, um pouco eletromecânica também, equipamentos de manobra e linhas. Isso eu vou dizer que metade da minha experiência profissional. A outra metade, mais como um articulador institucional, fazia a ponte como gerente de projetos para a implantação de grandes projetos. Alguém já ouviu falar aí no projeto de redes inteligentes da Copel, que é o maior projeto do gênero na América Latina. É um projeto de destaque do ponto de vista mundial. Eu ajudei a criar o projeto, elaborar tanto parte técnica quanto contratual e desenvolver estratégia regulatória, inclusive fazendo defesas desse projeto perante a ANEEL. E nessa parte mais final da minha experiência, eu era um analista regulatório especializado. Eu era engenheiro sênior, fazia contato com a ANEEL e com instituições externas para poder viabilizar a aquisição de tecnologia. O restante do time da nossa consultoria também tem, cada um deles, né? O Elias e o Fabrício também têm mais de 20 anos de experiência no setor de energia brasileiro. Os dois também atuaram muito. O foco deles é mais jurídico, né? Os dois são advogados, mas atuaram também desenrolando problemas junto à ANEEL e agentes do setor elétrico. Então aqui a gente tem uma equipe complementar, onde a gente tem visões técnicas, regulatórias e jurídicas para literalmente fazer um aconselhamento para vocês. E aí, esse suporte, ele é para que seja buscado, e o resultado inicial para vocês vai ser um aconselhamento frente aos problemas do cotidiano. Então, receberam um documento da concessionária que não dá para entender, está ininteligível. O que, né, começou a citar um artigo da resolução, ou cita uma resolução específica, vem com um número, um monte, quase um juridiquês, só que são regramentos emitidos pela ANEEL. Essa é a interface onde a gente pega e endereça, indica qual o melhor caminho para cada caso. Então, fazer essa transposição do jurídico e do regulatório para o cotidiano é a nossa especialidade. E aí, de que forma a gente faz isso? É sempre caso concreto. Então, se você tem uma ideia, uma dúvida geral, muito provavelmente a resposta que a gente vai te dar, ela vai parecer um tanto quanto vazia, porque como o setor elétrico ele tem um leque de regras muito amplo e muito profundo, quando você traz uma pergunta genérica, sem um caso específico, é muito provável que a resposta seja, talvez seja possível, ou existem condições que tornam viável. Então, a gente gosta sempre dele. Se você tem um problema, traga o problema para nós. A gente vai até pedir mais algumas informações para desenhar esse cenário, para caracterizar bem o seu caso, vai fornecer um aconselhamento. Aqui está uma forma, ou enxergamos uma forma de caminhar junto com vocês. E, eventualmente, até trazer proposta comercial junto. Mas não só isso. Se você tem um problema em aberto, eu preciso... meu cliente me pediu um modelo de contrato de performance diferente, nunca fiz. A gente ajuda a criar um contrato de performance para o fornecimento de um sistema. Então, qualquer que seja
a questão de como eu transponho uma dificuldade para desenvolver com liberdade a atividade principal do integrador, busque o nosso apoio, que a gente cria soluções caso a caso. E aí, eventualmente também, surgiu aqui um impasse, né? O cliente quer demandar judicialmente uma questão específica. Vale a pena ou não? Porque todo cliente vai ter o seu, né? Quanto maior o cliente, mais provável que ele tenha o seu advogado. Só que aí a dúvida que a gente, com frequência, responde de forma vantajosa para nós este advogado tem experiência no setor elétrico? Muito provavelmente não. E aí ele vai buscar uma analogia com o direito civil ou com o direito do consumidor, que o juiz vai dizer que isso aqui não cabe, porque o setor elétrico tem regras específicas. Então, quando surge também a possibilidade de um debate judicial, traga para nós, que a gente primeiro faz um aconselhamento, indica se existe ou não direito a ser buscado, se existe ou não vantagem em buscar esse direito. Eventualmente até a gente já tem aconselhamentos onde a gente indicou para o cliente, olha, para nós está muito claro que isso que o cliente final deseja é realmente um direito dele, só que ele vai recuperar um valor que não vai valer a pena em função do custo judicial no Brasil. Então, ele vai esperar uma década para pegar um valor irrisório. Então, se ele não faz questão, porque tem uma outra motivação, aqui tem, sei lá, tem uma questão de família, né, envolvendo esta usina, então a gente faz questão de resolver esse problema. Se não é esse o caso, nosso conselho vai ser, só do ponto de vista financeiro, isso aqui não vale a pena, até teria. A gente entra com esse olhar sempre, qualquer que seja o assunto, né, a barreira, de fazer um aconselhamento bem realista. Isso vale a pena, isso não vale a pena, isso aqui só vai gerar dor de cabeça, isso aqui, os custos são muito superiores a eventuais valores a serem recuperados. A nossa atuação é bem pragmática. E aí, para vocês, o que são os casos mais recorrentes na rotina do integrador, né, de conexão conosco? Negativa de acesso. A gente já tem aí muitas distribuidoras com a implementação do manual ANEEL de inversão de fluxo bem sedimentado. Esse eu diria que é o tema mais desafiador, porque a ANEEL ela criou uma regra que não tem um amplo fundamento técnico, mas que virou uma regra. A gente ajuda a avaliar no primeiro momento de, olha, está sendo seguido o manual da ANEEL, sim ou não? Se não, começa aí uma janela de oportunidade para reverter negativas, mas se forem negativas mais técnicas ou negativas onde o regramento, principalmente da resolução 1000 de 2021, não foi seguido, a gente navega bem por esses mares. Temos aí um amplo portfólio de reversões. Custo de obra elevado, então eventualmente, e aí quanto maior a usina, eu diria que mais fácil é vir uma obra muito salgada, porque eventualmente vai precisar fazer uma ampla reforma no setor, um alimentador novo. E aí a gente desenvolve o estudo técnico que pode apontar para uma obra de custo reduzido e também avalia se, do ponto de vista regulatório, a concessionária está seguindo o regramento. Aí a parte de desligamento frequente, né? Se o cliente teve o acesso concedido, o valor da obra era compatível com a expectativa dele, executou, ligou a usina, e aí a usina não para de pé porque vira e mexe tem problema na rede, desligamento frequente. Ou, para além da usina, ele também tem a indústria dele, e aí ele relatou para vocês que a usina tudo bem, para mim está satisfatório, mas a minha indústria está sofrendo com esse pisca-pisca que é recorrente. A gente consegue realizar estudos para identificar se é um problema da concessionária, e a gente, inclusive, eu diria,
ensina a concessionária a resolver o problema, a gente faz um estudo que aponta as causas principais e aonde é necessário fazer manutenção, eventualmente alguma obra para também melhorar a rastreabilidade do tipo de defeito. Então a gente sugere não só intervenções a título de manutenção, mas a título também de investimento para que a concessionária reverta isso. E aí, conexão de usinas vizinhas é um problema que ele teve o seu auge, né? Nesse momento o auge está no debate da inversão de fluxo, mas já teve o auge do debate do é proibido ligar usinas vizinhas. A gente também realizou uma série de apoios a integradores, revertendo impedimentos. A usina que estava construída e que a concessionária foi lá fazer a vistoria para energizar, e não, essa aqui eu não ligo porque tem essa do lado, isso aqui é usina vizinha, é segregação de geração. A gente também reverteu muitos casos nesse sentido. Porque, de novo, né, o regramento e muitos casos já junto à ANEEL sedimentaram um conjunto de fatores que precisam ser demonstrados pela concessionária para caracterizar a má-fé do consumidor. E aí, por outro lado, a gente trabalha juntando informações que caracterizam a boa-fé do consumidor e com esse somatório de argumentos da negativa de má-fé e da positiva de boa-fé, a gente consegue reverter uma negativa de conexão de usinas vizinhas também. Então, eu diria que, assim, do ponto de vista preliminar, esses são os pontos, e aí a gente pode, literalmente, começar a bater mais papo, baseado em dúvidas específicas que vocês tenham para nós. Legal, André. Obrigado pela explanação inicial, hein? Pessoal, muito importante, eu vou iniciar aqui com as perguntas, até para a gente dar esse start. Então, um ponto muito importante para vocês acessarem a equipe do André, para vocês acessarem esse suporte, é através do gerente de contas de vocês, tá? Então, esse acho que é o primeiro ponto, né? Porque vocês podem acionar isso, ó, tive um problema na minha usina lá. Gerente de contas, como eu acesso o André, né? Conversar com o André, com a equipe dele. E, André, conta pra gente, então, como que funciona a partir desse momento, né? Chegou para você o caso, quais são as informações mais comuns, como que funciona custos dessa atuação, qual que é essa análise preliminar que vocês fazem? Perfeito. Então indo primeiro pela operacionalização, o integrador acessando o gerente de contas, muito provavelmente o gerente de contas já vai compartilhar um link para eles preencherem alguns dados, que são os dados preliminares que vêm para nós, onde as informações mais importantes são, no caso de negativa, compartilhar o parecer, porque é no parecer que a gente vai fazer a primeira avaliação. Primeiro, do ponto de vista se a concessionária está seguindo a regra, numa inversão de fluxo, se ela fez todos os estudos que são típicos para comprovar a inversão de fluxo, numa negativa por usina vizinha, que ela documentou os argumentos para caracterizar que foi uma segregação de má-fé voluntária. Então, o documento que tem a negativa, seja um parecer ou seja uma resposta num canal de atendimento, ele é, eu diria, o aspecto mais importante. Para além disso, tem informações como coordenada do empreendimento. É simplesmente lá no Google o que tem aqui, aí o Google vai colocar aquele lat long, copiou aquilo e colou lá no formulário ou via WhatsApp para o seu gerente de contas. Isso viabiliza para nós olhar as bases de dados geográficas que a gente tem e ter uma visão da característica de rede ao redor para avaliar se, por exemplo, usina vizinha, existem outros dados da própria concessionária de topologia de rede que fundamentam um caminho para a gente reverter qualquer que seja o parecer. Então, assim, de ponto de vista bem simplificado, o parecer, a resposta, a manifestação da concessionária é a informação essencial. Daí para frente a coordenada, se tiver fácil, embora sempre seja desejável, porque quando entra na visão mais técnica para tentar contornar o problema, a coordenada é importante. E aí, informação de vocês, né, um contato
também é válido, porque se a gente entender pela necessidade de complementar, até de bater um papo para pegar mais contexto, a gente faz contato com vocês, marca uma conversa ou faz uma ligação, dependendo da informação necessária, a gente avalia um canal de contato. Passando para o segundo momento, o segundo aspecto que o Douglas pediu, que é o da precificação, a gente sempre faz essa primeira avaliação que a gente chama de aconselhamento de forma totalmente gratuita. Porque para vocês saberem se existe um bom caminho, a gente nunca cobra. Então a gente entra, eventualmente até faz estudo de rede para identificar que, olha, aqui sim, num estudo preliminar já encontrei alternativas de atendimento, lá para um custo elevado de obra. Encontrei aqui uma outra rede onde eu consigo fazer um pensamento, onde eu consigo fazer um alívio de geração associado a uma alocação de carga para melhorar o fluxo de potência e viabilizar a conexão. A gente faz isso gratuitamente, e quando existe a necessidade de a gente estar assessorando numa tramitação junto da concessionária, a gente monta uma proposta comercial que ela sempre é pautada pelo valor do empreendimento como um trabalho de risco. Então, se a gente está falando que a gente vai resolver um problema, vou dar valores aqui, de uma usina de pequeno porte lá, dos seus um 75K, que com certeza é muito mais do que 250 mil, uma usina de 75K. A gente vai estar falando ali de 25 mil reais, provavelmente, e estou fazendo valores médios, mas eu só recebo no sucesso. Então, se o cliente aceita, a gente faz um contratinho, faz todo o acompanhamento, usina ligada, aí o valor é devido, tem condições de pagamento, para nós nunca é. O importante é resolver a questão, depois a gente se acerta em como equacionar a parte de pagamento. Então, de novo, de forma resumida, é um contrato de risco, cujo primeiro aconselhamento é sempre gratuito, e o pagamento só acontece a posterior da solução entregue. Legal, perfeito, André. Pessoal, alguém tem alguma dúvida específica, algum caso que está vivendo, que gostaria de ter uma consultoria com o André nesse momento? Pode trazer, e o André vai tentar conectar isso já com alguns casos que tem, mesmo sem ele ter todas as documentações para fazer uma análise mais profunda. Boa tarde. Adriano, sou daqui de Serra, no Espírito Santo. E para a gente aqui está sendo bem recorrente agora, a questão da inversão de fluxo. E eu já estou aí com a minha primeira usina que deu a inversão de fluxo. É uma usina pequena, apenas 30 módulos só. E aí essa usina minha, ela deu a inversão de fluxo. E aí a minha dúvida em relação a isso, devido ser a primeira, não tenho experiência no ramo, na questão da inversão de fluxo, já busquei algumas informações, e aí me pediram foi me pedido uma análise, junto à distribuidora, que é a EDP, para que ela me passasse um estudo sobre a rede. E aí eu estou aguardando esse estudo. Só que lá é um cliente que praticamente não vai injetar nada na rede. É um cliente que a gente está lá com média de 2.000 kW, 2.000 e um pouquinho de quilowatts, e ele tem mês que ele gasta até 2.500, 3.000 kW por mês, que é um sistema de irrigação. E aí eu queria, entender o correto, o que fazer, como proceder nessa situação. Perfeito, Adriano. Então, o primeiro passo, pelo que eu entendi, você já está ciente, A EDP, ela tem que formalizar essa negativa por inversão de fluxo, e esse estudo ele tem que fazer uma análise sequencial que passa por: primeiro, avalia se existe inversão de fluxo no transformador. Então, se a demanda média do trafo ela é ultrapassada pela capacidade de geração que está sendo instalada. Então, pelo que eu entendi, é um sistema aí em torno de 15 kW de inversor. Então,
E como você citou no final que é irrigação, muito provavelmente esse cara está no rural e eu acredito que a demanda dele vai ser inferior aos 15K no horário do meio da tarde. Caso isso aconteça, aí caracteriza a primeira questão que eu falei lá no início, que foi uma regra não tão técnica que a ANEEL estabeleceu, visto que eu tenho injeção superior à demanda em qualquer horário do dia, e aí principalmente no meio da tarde, que é o de melhor insolação, caracteriza inversão de fluxo no transformador da distribuidora. O cliente só foge dessa primeira análise se ele é um beoptante, porque aí o tráfego é dele, ele é um cliente de média, que está com um regime de faturamento grupo B, mas ele é um cliente que é proprietário do transformador. O segundo aspecto a ser avaliado é se existe inversão de fluxo no alimentador. E aí eu não tenho assim tão fácil de memória a questão do Espírito Santo, mas já tem muitos estados onde, principalmente na área rural, como foi ligado muita geração antes dessa regra da ANEEL de julho do ano passado, tem locais onde tem inversão de fluxo no alimentador. Então, o saldo de potência ativa no ponto de conexão na barra é negativo, está sendo injetado em direção à barra. Então, se esse caso acontece, também é uma outra razão para negativa para a ligação desse, por menor que seja o sistema, né? Eu estou fazendo aqui uma simulação de análise deste caso de 15K que a gente está avaliando. Então, se já tem lá um negativo de 2 megas sendo injetado na barra no meio da tarde, os seus 15K, ele é entendido como não pode, porque ele vai aumentar algo que já existe e que foi entendido como indesejável pela ANEEL, quando criou a regra. Então, assim, este estudo que a EDP vai te encaminhar é um documento que fica aí, né? O padrão das concessionárias está lá em 4 e 6 páginas, onde vem trazendo passo a passo. Ele coloca os gráficos das potências ao longo do dia útil, sábado e domingo, para demonstrar em que horário está acontecendo a inversão de fluxo no alimentador, eventualmente. Então, esse é o documento base para a inversão de fluxo. E aí eu diria que para sistemas menores, provavelmente vai bater inversão de fluxo no transformador, porque é muito difícil eu ter um consumidor que ele vá colocar uma solar cuja a potência de pico seja menor do que a demanda típica dele. Então, como o solar gera só num horário e os consumidores consomem ao longo do dia todo, é muito difícil que a demanda de consumo seja maior do que a demanda de geração. Então, para sistemas pequenos, o critério típico de negativa que tem surgido é esse da inversão de fluxo no próprio transformador. E aí a principal forma de contorno é transformar ele num grupo B, ou agregar mais custo e transformar num grid zero, que aí desotimiza um pouco a questão de volume de energia gerado, mas grid zero é proibido negar, então é uma condição de contorno. Então assim, né, dando aqui uma pincelada geral sem ter um caso concreto, esse tem sido o contexto de negativa por inversão de fluxo. Não, beleza, obrigado pelo esclarecimento aí. Legal. Mais alguém, pessoal? Tem alguém do Nordeste conosco? Eu tenho pego pouco caso do Nordeste. Tenho curiosidade se Equatorial, se Enel estão fazendo tudo certinho aí pelo Nordeste. Ô André, eu sou aqui da CPFL Santa Cruz, como é que tá no geral? CPFL Santa Cruz, eu vi alguns casos de inversão de fluxo,
Eu nunca recebi nenhum caso de obra onerosa, de obra cara demais, até curiosidade se não chega até mim, ou se eles fazem um bom trabalho de realmente buscar caso de uma obra que seja boa, né, que seja atrativa, que seja barata. Eu diria aqui que, falando contra os próprios paranaenses, as obras mais absurdas em preço que eu já vi são da Copel. Os nossos piores casos que geraram as melhores soluções são todas aqui no estado do Paraná, de obra. Aí, citando exemplo para vocês, né, usina de 300K já pediram reforma de rede de 48 milhões. Caramba! Não faz sentido nenhum. E a gente conseguiu reverter. Até assim, coisas que poderiam ser coerentes, né? Usina de 200K teve obra de 8 milhões pedido, e a gente conseguiu fazer com que o cliente pagasse uma coparticipação de só R$2.000. Foi bem legal, ó, o estudo que a gente conseguiu desenvolver. Mas aí, CPFL Santa Cruz, curiosidade, eu nunca vi nenhuma obra cara para a gente desenvolver. Aqui a gente tem costume de, antes de entrar com a usina, a gente sempre pedir um aumento de carga, dependendo do... Vamos pôr, aqui a maioria é 75. Então, em dois casos que eu tive, eu pedi um aumento de carga, a companhia fez, um ficou 5 mil, custo para o proprietário, e a outra saiu custo zero. Então, nessa parte aqui tá muito fora também, não. O preço está dentro. Entendi, mas, Rafael, com esse procedimento, existe o risco de, se você pega um urbano num transformador já saturado... Isso sempre rural, tá? Esse exemplo que eu estou dando. É sempre os linhas de investimento, né? Estão sempre dentro do rural. Perfeito. E aí, usina de investimento, então, vai ser praticamente zero consumo. Você corre o risco de pede o aumento de carga, porque aí você vai estar com a potência de tráfego compatível com a potência que você vai demandar aí, né? O 75K. E aí, quando você pedir a liberação da conexão, você vai receber uma negativa por inversão de fluxo, já que a carga é baixa frente ao 75K de geração. Nesse caso, as duas, que foi antiga, deu normal, né? Vamos dizer assim. Mas o meu medo agora é isso mesmo que eu estou falando a partir de agora. Como é que vai funcionar, né? Nesse caso, se acontecer novamente. O que seria o primeiro passo que você indicaria? Então, que eu, pensando aqui, né, vou dizer, no conforto de não estar aí na rotina, entendo que o melhor ponto é você celebra o contrato com o cliente, você entra com o pedido de conexão informando que é 75K. Aí... Você fala para aumento de rede? Aumento de carga? Não, porque qual que é o correto do ponto de vista da concessionária? Quando você declara solar, ela já tem que considerar a obra de ampliação. Entendi. Então, esse é o risco. Quando você faz dois protocolos sequencialmente, ela pode dizer que, não, você pagou 5 mil para aumentar a potência porque você quis. Não entra no contexto. E eu estou negando o solar, entendeu? Fica dissociado. Entendi. A gente tem alguns casos que a gente está tramitando no sentido para tentar reverter isso. Mas o que a gente entendeu que foi favorável nestes casos que estão tramitando? Quando o cliente fez o pedido de aumento de carga, ele informou que tinha GD. Só dar um exemplo. A RT para o aumento de carga foi em função de ser uma usina que vai ser instalada da potência dela, no caso, 75, entendeu? Então, a justificativa para o aumento de carga foi que no local vai ser instalada uma usina de 75. E aí, por exemplo, quando você entra lá no sistema e declara as cargas, né, você tem uma listinha, né, de cargas declaradas, quando você faz o pedido. Coloca solar lá. Sim. A RT, tudo, as declarações, tudo solar. Então, nesse ponto, está dentro. E aí, quando essas informações existem, aí caracteriza a ciência prévia da concessionária. Então, a gente consegue ajudar a reverter esse viés negativo. No caso, com essas mudanças, você aconselha manter isso, se for no caso de fazer, né? A RT, o aumento de carga justificativo seria a instalação de uma usina solar. Então, tá dentro. Exatamente. Então, manter um padrão. Já aconteceu uma vez dela limitar. Ela aprovou tudo, aí na hora do solar ela limitou. Dias, né?
dias e horários. Mas... então, Aí quando que foi isso, Rafael? No orçamento ela manda, né, aquela justificativa, se o cliente quer manter ou pode... você tá para junho, uns 4 meses. Eles já sabiam da regra nova, eles teriam que ter mostrado o estudo de fluxo, porque quando eles mandou aquele orçamento, tudo, já justificando os horários de pico. No caso, foi até foi no alimentador, a justificativa. Aí deu os horários durante a semana, limitando das 10 às 2, das 40%, e das 2 às 6, eu acho que 20%, eu não tô lembrando muito bem. E nos finais de semana, 100%. E curiosidade, como é que vocês estão implantando essas limitações horárias? No caso, o cliente preferiu manter ela no padrão, não chegar no 75. Porque aí ela dá aquela... Você tem que montar um parecer técnico, como é que você vai fazer essa mas a gente não chegou ainda a implantar nenhuma nesse caso, então não sei te falar qual que seria a opção. Eu nunca vi uma dessa feita, mas eu imagino que vai ser o mesmo controlador de demanda e do grid zero. Eu também acredito que seria assim, porque o cliente preferiu limitar ela no padrão que foi aceito, né? Mas então, nessa parte, você acha quanto for pedir, continuar assim tá legal. Justificando a RT. Se você está declarando a geração na lista de cargas, está explícito na RT que o objetivo é esse, vai existir o debate, Rafael, a respeito do não. Você tem ciência que para pedir a solar é outro protocolo. Esse debate ele vai se alongar. Mas eu também faço a leitura do lado de cá que não, a concessionária tem ciência plena, né? Está escrito. Se ela entendesse que não é o caminho correto, ela tinha que reprovar o teu pedido. Eu acredito nisso também, né? Porque uma parte essencial seria reprova ali, não dá. Então, parte para outra solução, né? Não, mas obrigado. Mais alguém com dúvidas? André, já que não teve mais dúvida aí, deixa eu tirar mais uma aqui, então. Claro. Nesse caso meu, dessa usina aí, o que você me indicaria? Seria um grid zero para essa usina? A gente tentar aprovar ela? Eu faço já de cara, assim, Adriano, uma avaliação até mais econômica, sabe? Porque uma usina de 15K, você agregar um grid zero nela, eu fico com a suspeita de que vai encarecer demais. Sim. Porque ali, né, eu não estou tão antenado em valores de mercado, mas se você pegar o mais simples lá, um kitzinho grid zero, do mais simples vai ser pelo menos uns 50 mil. Você vai agregar mais 50 mil no valor. Dependendo do perfil do cliente, da operação, né, ele pode até aceitar, mas aí eu já ficaria com essa visão de que pode ser inviável. O outro ponto é buscar um outro ponto, né, uma outra possibilidade é buscar um outro ponto para ele fazer essa conexão, onde ele tem um perfil, ou que seja um transformador que já tem mais outras cargas. Então aí é literalmente caçar, olhar a região, para tentar encontrar com outras UCs que ele tem. Se ele só tem esta propriedade, aí eu diria que está no cenário menos favorável. Mas se ele tem outras propriedades, a gente consegue estudar se os outros transformadores estão mais folgados, que aí você coloca a geração em outro local e faz o autoconsumo remoto compensando o consumo da irrigação dele. Esse cliente específico, ele tem uma outra propriedade, porém os transformadores dele já está tudo lotado, já enchi já de energia lá, né? Uhum. Essa outra propriedade dela é uma propriedade que realmente o transformador dela é um transformador de 15,
e a gente entrou com 15 de inversor. Lá não teria um outro transformador que a gente pudesse estar tentando. Uhum. Aí começa a ficar mais complicado. Às vezes abre um chamado lá e compartilha a localização, que a gente dá uma olhada na rede ao redor e tenta identificar um contorno. Mas eu acho que eu já estou até com um chamado aí com vocês. Ah, legal. Quem que é teu gerente de contas, Adriano? Oi? Quem que é teu gerente de contas? É o Jackson. Ah, legal. Já conecta você com o André daí. Beleza. Com o formulário. Boa noite. Terminando aqui, eu dou uma olhada lá. Oi, Gilson, tudo bem? Tudo bom. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. André, no caso nós somos aqui em Feira de Santana, Bahia. Você falou aqui do Nordeste, né? Aqui não está tendo, por enquanto, a gente não viu nada de inversão de fluxo, não. Tá? Eu queria te fazer uma pergunta. Quando você forma um condomínio para usinas de investimento, qual é a estratégia para que viabilize a parte de estrutural de rede? É você fazer um pedido de pequenas usinas de 1 ou 2 ou 3 e depois no futuro a ampliação, aí a concessionária faria um custo menor? Como é que seria esse procedimento? E que tamanho para cada usina você imagina, Gil? Usinas de 112 pico, né? Assim, 2 ou 3, tipo um condomínio com 10. Você faria qual estratégia para que conseguisse um mínimo de custo aí de implantação de rede? Uhum. Assim, o custo de rede global, se você vai estar lá com 10 de 112, 1 mega e 100, 1 mega e 200, isso não é desproporcional, não. A gente consegue até sugerir, obviamente, se você tem um terreno específico, este terreno, né? A gente ajuda a identificar em que extremidade do terreno colocar, em função de, pro lado de lá vai ter um acesso mais facilitado, porque tem um outro alimentador. Então, esse é o estudo que a gente desenvolve. Para esse tamanho, se você pode dar o azar de só tenho um terreno que está num local onde a rede é muito precária. Então, aí, nesse cenário, a gente não vai ter condição de contorno. Mas se você tem a necessidade, já que é a usina de investimento, a área é vultuosa ou existe a flexibilidade para a gente ajudar vocês a achar um ponto de conexão gratuito ou muito barato, a gente nada de braçada. Nesse cenário, a gente tem os dados, a gente faz, a gente tem base Coelba, consegue buscar realmente um ponto onde essa potência passa folgada. Ah, ótimo. Aí já faz uma avaliação prévia muito boa, né? Ótimo. Muito obrigado. Por nada. Pessoal que chegou aí mais recente, deixa eu ver aqui. William, falando de onde, consegue abrir o microfone para nós? Boa tarde, André, tudo bem? Tudo. Sou vizinho de vocês aqui, sou de Toledo, só estou escutando e aprendendo. Ah, legal, tá pertinho. Nossa, por exemplo, né, se é de Toledo, ali na região de Assis, a gente tem um monte de casos de usina vizinha que a Copel impediu e a gente reverteu. Então, aqui na nossa região aqui também, tem várias linhas aqui que a Copel já está, não está autorizando já mais a instalação. E o motivo tem sido o mesmo? Qual que é o principal impeditivo que a Copel está colocando aí em Toledo? Que a rede já está saturada.
E qual que é o tamanho dessas usinas, William? A maioria é de 75. Então ela deve estar usando o critério da inversão de fluxo. Que daí para cima, né, quando vira mini, quando sai do micro, normalmente ela não impede, ela só entrega um boleto de alguns milhões para alguém pagar. Quando normalmente ela nega, é micro, e aí o usual é usar a inversão de fluxo. Mas a região aí ela é bem servida de rede, sabe? Então, Vale fizeram, a pena dar uma olhada caso a caso. deram uma aumentada agora nesse meu Paraná Trifásico aí, deram uma melhorada muito boa na rede, sabe? Só que mesmo assim anda acontecendo esses imprevistos aí. Uhum. Mas vamos estudar caso a caso, qualquer coisa a gente vai entrar em contato com vocês também. Fica à vontade. Estamos à disposição. Hein? Pô, André, acho que na última vez que a gente conversou, até fiquei surpreso, né, que a maioria dos casos são via concessionária mesmo, né? Em que tipo de caso necessita de uma atuação realmente jurídica? Eu sei que é uma porcentagem muito pequena, né? Uhum. Até a gente gosta de brincar aqui internamente, Douglas, que a gente faz o técnico, o comercial, né, eventualmente tarifa, uma avaliação para o perfil produtivo, se vale a pena ou não um grid zero, um biooptante, ou eventualmente até Mercado Livre. A gente também faz o regulatório, e a gente faz, mas não gosta do judicial. Por que a gente fala disso? Porque para o cliente, no Brasil, pode ser muito demorado. Então, eu já venho na sua pergunta, mas é só para reforçar que a gente busca sempre encaminhar para o caminho administrativo, no máximo reclamar para a ANEEL em Brasília, porque isso é mais rápido e para o cliente final o tempo é importante, né? Está lá, a conta mensal está acontecendo, ele quer logo o empreendimento dele energizado para gerar e reduzir o custo. Então, a gente sempre busca evitar ir para o judicial. Mas aí, por exemplo, tem segregação de usina lá, o caso aí que o Gilson trouxe. A gente já teve casos onde a ANEEL, ela, na resposta dela, ela meio que disse que daqui para frente não é comigo, né? Como se a caracterização que a gente fez da boa-fé fosse algo que, isso não é uma análise regulatória, isso é uma análise do direito civil. Então, ela quase disse que vocês não estão errados, mas não quero eu assumir. Então, eu vou me isentar de opinar. Aí vai para o jurídico. Esse é um exemplo assim, que é bem simples. O que é muito típico? A parte de qualidade do fornecimento. Quando desliga muito, isso atrapalha o processo produtivo, a gente desenvolve a parcela técnica para de imediato parar de piscar, para o consumidor poder produzir, para a usina poder injetar. E aí, no segundo momento, a gente faz uma segunda rodada de aconselhamento. A gente olha o quanto a gente conseguiu demonstrar de melhoria da qualidade do fornecimento, faz um rascunho do potencial para o cliente. Aqui tem na mesa tanto de passivo, que foram as suas perdas produtivas, todo o transtorno. Você precisou nos contratar para provar que a concessionária estava errada, então esse custo é um custo que é da concessionária, né? Alguém ensinar a concessionária a fazer manutenção não deve ser um custo do cliente. Mas no desligamentos, perdas produtivas, esse é bem típico de ir para o judiciário a posterior. Então, a gente resolve, melhora o desempenho, a gente volta a produzir, volta a gerar plenamente, e aí a gente aconselha, porque eventualmente, de novo, né, o processo produtivo dele não é um processo produtivo que tão facilmente se caracteriza perda decorrente da falta de energia. Quando a gente fala de plástico, de papel, celulose, esse aí é garantido, porque você tem para a máquina, engasopa, perde matéria-prima, tem que fazer um restartup do zero, passa lá 2, 4 horas para fazer limpeza. Então,
para esse tipo de atividade econômica, é garantido que qualquer que seja o caso, por menor que seja a melhoria da qualidade, fica um valor relevante para ser buscado judicialmente. Para os outros processos produtivos, aí eu vou exemplificar aqui, né? Fábrica de ração, tem parada, mas aquilo que é facilmente explicitado e convence o juiz não é tão objetivo. Então, aí a gente faz o aconselhamento para o cliente, existe aqui esse percentual que a gente tem revertido em casos similares aos seus, a nossa opinião pessoal é ir ou não, a gente eventualmente diz para não ir, a gente acha que é um esforço que não vai valer a pena para você. E aí, se o cliente quer, então, tá aqui, essa é a fatura, tem essa estratégia, a gente vai buscar o melhor resultado, mas, né, o desejo do cliente ele é sempre acompanhado por nós de um bom aconselhamento e o suporte, se ele assim desejar. Boa. Legal. Pessoal, mais alguém tem perguntas? Não? Legal. André, muito obrigado, então, pelo tempo que você pôde trazer, né, a experiência de vocês. E, pessoal, lembrando, para acessar, né, o trabalho do André, dos colegas, é através do gerente de contas, então eles têm acesso a esse formulário, onde vocês podem colocar as informações, o parecer, e aproveitar desse serviço, né, para ter essas liberações, né? Então, eu vejo que é muito vantajoso, principalmente pela experiência deles, né? Eu até se tivesse um pouquinho mais de tempo, eu ia pedir para ele trazer alguns casos mais incomuns, né, que eles já conseguiram reverter, mas a gente deixa isso para um segundo momento, e contem sempre com a gente aqui da EBS também, para estar ajudando vocês nesses pontos, tá? Pessoal, muito obrigado então, e até mais.